Libertadores e tudo mais. O Corinthians fez uma partida sábado que deu até pena. E aí a Lusa voando, né, cara? Não, antes da Lusa, 2 euros. E ninguém fala da Lusa, E ninguém fala da Lusa. Eu falo, eu escrevo. Aliás, leiam a minha coluna no UOL hoje sobre a Lusa. Você escreveu sobre a Lusa, né? É que o Luciano aqui pergunta, mesmo que não esteja tanto na pauta aqui, mas ele já está fazendo um duelo projetado para o sábado. Dudu ou Everton Ribeiro? 2 euros. Obrigado, Luciano. Luciano Lopes Lima. Mas mande 2 euros por dia, que aí a gente fala sobre isso na sexta-feira. Não. O jogo é sábado, Palmeiras e Flamengo, Supercopa do Brasil. Na minha listinha aqui, no meu roteiro, que sabe até aqui, olha, velho novo Corinthians. Vamos falar do Corinthians? Porque Pode ser agora? Você permite? Sim. Você autoriza? Não sei. Claro. 0-0, jogo com a Inter de Limeira. Olha, o Corinthians jogou com um time, não vou dizer reserva, mas um quase reserva. O jogo foi também de chorar, não foi? O time entrou... O Corinthians entrou de titulares, titular absoluto. Entrou com o Cássio... Não, Flavinho. O Duqueiroz. O time é o que a gente pode considerar um time... Titular mesmo? Não, titular não, porque o Maicon estava fora e o Fausto Vera está machucado. Mas olha só, Cássio, tá? Fagner jogou? Fagner entrou no segundo tempo, mas tinha o Rafael. Mas jogaram Roger Guedes... Yuri Alberto jogou. O Renato entrou depois. Não foi um time reserva. Foi um mix que utilizou o que o Corinthians tem de melhor. Aquele time titular que a gente imagina que seja Cássio, Fagner, Gil, Balbuena, Fábio Santos, Fausto Vera, Maicon, Renato Augusto, Romero, Roger Guedes e Yuri Alberto, esse é o time que ainda... Não teve a sequência. O Romero entrou. O Romero entrou, eu falei para o Facincani tinha discordado de mim, mas eu estava certo. O Romero é muito mais jogador do que o Adson. Nossa Senhora, ele é um jogador taticamente que cumpre mais funções do que o Adson. E fisicamente ele consegue também usar muito o corpo para esse combate, né, com os adversários. Mas a questão é a seguinte, esse é o verdadeiro Corinthians? Não. É o verdadeiro Corinthians contra o Água Santa? É aquele que a gente vai ver jogando esse nós futebol 3 jogos até contra agora. O Flamengo, contra o Palmeiras, Atlético Mineiro? O time jogou mal e um jogou bem. Aí o Facincani vem falar que o que jogou bem é o verdadeiro. Não, porque a escalação ideal do Corinthians, ela vai ser Cássio, Fagner... Acabou de falar aqui. Balbuena, Gil e o Fábio Santos. Com... Fausto Vera, quando voltar... Você estava ouvindo o programa? Ele acabou de falar. Sim, eu acabei de dar a escalação. Não é mais fácil você falar essa escalação que o Quesada do Quesada é a ideal. Não, eu gosto de repetir, porque assim, eu sou o escalador oficial do programa. Né? Vocês cantam o hino de fundo, entendeu? Agora então, assim, eu gosto de repetir a escalação. Mas, Quesada, esse time que jogou contra o Água Santa, ele tem total condição de fazer uma boa temporada. A questão é, quantos jogos ele aguenta na temporada? 40. Se ele aguenta 40 jogos, e o Corinthians, então, ele tem pretensões de ganhar títulos, os títulos em 40 jogos que cabem para essa formação jogar a Vera são os títulos de Copa. Deixa eu só corrigir um negócio no nosso GC aqui. É a Inter de Limeira, que é a nossa gloriosa Associação Atlética Internacional. Vamos lá. Continue. O Corinthians vai jogar um monte de jogos. Então, assim, se o Quesada falou que 40 jogos, essa escalação principal aguenta... e você tem 60, 65 jogos que você disputa no ano, com todas as competições chegando à final. Ou mais, né? Pode chegar a mais de 70 se for a final de tudo, que é o Libertadores, com Copa do Brasil. Então, Quesada, diante disso, o Corinthians vai atacar Copas. Porque ele sabe que não tem elenco para o Campeonato Brasileiro. E vai perder. Não, se ele atacar o Campeonato Brasileiro, ele vai se desgastar desnecessariamente. Ele tem que fazer um campeonato seguro. Se der certo, milagre legal. Se não der certo também, briga por Libertadores, está tudo certo. Mas ele pode ter chances em Copa do Brasil e Libertadores. Então, ele tem 24 jogos, contando essas competições até o fim, para jogar com uma equipe que, segundo o Quesada, aguenta 40 jogos, ou seja, metade disso. Ele tem 14 jogos de Libertadores e ele tem 10 de Copa do Brasil com uma mesma escalação. 13 de Liberta, né? Porque aí só tem um jogo da final. É verdade, 13. Eu tô com 14 na cabeça, mas é verdade, são 13 jogos. Enfim, então são 13, então 23 jogos de cerca de 40. Pouquinho mais que a metade. Poxa, gente, dá pra jogar. Sim. E ver o que vai dar no Brasileiro. Dá pra brigar. Então, pera um pouquinho. Então, assim, o time titular, esse, jogando 23 partidas somente na temporada, dá pra fazer alguma coisa. A minha dúvida é, o treinador que está no banco,
sabe e vai fazer esse Olha, time eu vou dizer um jogar o negócio, que sabe, Eu tô vendo é isso. o dia em Já que fez nós isso contra a Inter. vamos ver no futebol um mesmo clube com 2 técnicos e 2 times na mesma temporada, viu? Pode ser. Então prepara contrata o Lázaro para cuidar desses 23 jogos possíveis, que podem ser bem Não, menos contrário, também, né? Contrário. Ou outro técnico, né? E monta Contrata outro o time Tite só para fazer isso e o outro Lázaro time cuida do só resto. pra Tite jogar. ganha a Copa do Brasil e Libertadores e deixa o Lázaro Mas treinando. olha, eu tô brincando, mas eu não porque já acontece. Ninguém descarta isso no Corinthians. Já acontece Agora, em alguns Flavinho. momentos na Europa de times que jogam, né? Sim, jogam... Só a Copa sim. do Rei, só É. a Copa da Inglaterra. O que fique Pode bem falar. claro é uma coisa, isso não quer dizer que o Fagner fará só 23 jogos. Não, claro. Que o nós estamos Gil... aqui só, nós estamos não. aqui só exagerando um o pouco. que vai né? acontecendo? Ele vai fazendo uma rodagem, né, desse time, que alguns usam o termo rodízio, né, dos jogadores, para não escalar sempre esse 11 titular, que a gente considera um grande time. É um bom time. Mas que fisicamente, até pela idade, você vê. Você pega a linha de 4 defensiva, todos os caras passaram dos 30 anos. Fagner, Fábio Santos, que é o mais velho, 37, e a dupla de zaga, Balbuena e Gil. Não, ainda tem o Cássio não Cássio. conta, porque Não, o mas goleiro tudo bem, não mas conta. se você tudo pegar bem. a média de Aí, idade do time do Paulinho, que Corinthians, nem apareceu ainda. Renato Augusto, que Renato também já é mais Augusto, velho. Juliano. Então, não é fácil Não é você um time repetir a escalação em todos os jogos. Então, vai ter que dar uma... Então, o que ele faz? Ele colocou o Rafael, o portuguesinho, né, que... Estava indo muito bem até aquele episódio do racismo lá com o Edenilson. O Rafael estava indo muito bem. Aí ele teve uma queda de produção, nunca mais voltou a ser. E colocou o Bidu na outra lateral. Então, quer dizer, ele já deu uma descansada, pelo menos um tempo, no Fagner Fábio Santos e do Fábio Santos também. Então, a gente vai ver ele fazer isso mais vezes. Agora, não dá para abrir mão, na minha visão, viu, Facinca? De pelo menos 4 jogadores aí. Fausto Vera, Maicon, até porque o Duqueiroz na metade do ano, você vai. embora. Roger Guedes e o Yuri Alberto, esses caras vão ter que jogar uns 60 Cara, não jogos tenha no ano. dúvida, sim. Porque sim. se não for assim, meu, esquece. Mas Aí a o média de Corinthians bom não vira, jogador, não vira. a não adianta. média de um bom jogador, e o cara é preparado para isso, Quesada, é para jogar e entrar em campo, se não 90 minutos, mas participar sim, de sem dúvida. 75, 80% dos jogos em cerca de 60 partidas da temporada. O cara é preparado para isso. Na Europa também é assim, porque se a gente conta Copa da Liga, Copa da Inglaterra, Liga dos Campeões e Campeonato Inglês, vamos colocar, o City, que deve brigar por tudo, um jogador do Manchester City, ele joga 60 jogos no ano. Ele vai jogar 60 jogos no ano. Né? Ele já tem pelo menos de 38, que são 38 rodadas, mas 35 jogos do Campeonato Inglês, ele vai fazer. Mais a Liga dos Campeões. Não, o Haaland ele vai quebrar um recorde. Meteu 3 gols. O Haaland ele vai quebrar um recorde. Lembrou Ele tá o com, paraíso, ele tá com 25 gols em 19 jogos. Já é a média mais estrondosa da história da Premier League, no Campeonato Inglês. Ele pode se tornar o único qual jogador... é o melhor time da Noruega? Depende do momento. Era o Rosenborg. Como é que apareceu Agora é o um Bodo jogador Glimt. tão bom na Noruega? Noruega não faz jogador Primeiro de que futebol. ele não apareceu na Noruega. Não, mas ele nasceu na Noruega. Não, ele nasceu na Inglaterra. Ele é filho de um norueguês. Ele né? é filho do filho, Alfie ele só Galland, tem- que era ele jogador só tem- do Manchester City. Tá vendo? Ele tem a nacionalidade, é verdade. Sim, sim. Assim como, por exemplo... Mas coitadinho, ele não vai jogar uma Copa do Mundo nunca. Vai ser difícil, né? A não ser que ele e o Ostergaard consigam fazer com que a Ele Noruega, pode se Ostergaard naturalizar do alguma Arsenal, coisa? né? Eu acho que Não, ele não cometeu, pode. ele cometeu Não. um grande erro, porque se ele tivesse na seleção da Inglaterra, Nossa jogando com Senhora. aqueles caras bons da Inglaterra lá, Porra, ele nossa. seria a grande cereja. Seria. Imaginem, Ele, jogando com porque ele nasceu, ele, o ele, Kane, ele não pode Bellingham. mais optar pela nacionalidade. Não, porque ele já jogou o jogo jogou pela oficial, né? Noruega. Ele jogou eliminatória. Então Amigo, não tem só para como. concluir uma coisa, o Corinthians fez fica à vontade. 72 jogos na temporada passada. 72. 72. O jogador que mais o jogou. Cássio jogou 64. De linha, importante. Fábio O Santos. Roger Guedes jogou Roger. 66, Então. Duqueiroz 66. Agora vamos lá, Eu vamos quero lá. pegar- eu vou Fábio pegar a Santos lista. 41. Fábio Santos 41 pela idade. É só pra gente Quer ter uma ver? ideia. Deixa eu- Então, quer são dizer, bons- esses caras, né, Roger Guedes, Duqueiroz, tal, que são mais Mais jovens, novinhos. eles podem O jogar. Fagner fez quantos? Fagner fez 43. Tá vendo? É que o Mesma Fagner coisa se que o- machucou. Ele passou E boa Yuri parte da fez temporada machucado. 28. Mas o Que Yuri chegou- também não chegou- fez, não não fez a temporada inteira.
Bom, o isso. Corinthians não foi bem, então a gente vai saber qual Corinthians que é o Corinthians de 2023 nas próximas partidas, mas está ficando claro que é um time que vai tentar brigar em frentes menos desgastantes, né, do que é o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato de 38 rodadas, que a gente tem aí alguns favoritos mais claros, como, por exemplo, o Flamengo, que ontem ganhou de 5-0 do Nova Iguaçu.